a nossa televisão. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, depois de aprovado o último Orçamento de Estado e de conferirmos a realidade deste final de ano com o discurso do Governo, podemos dizer com propriedade que o Primeiro-Ministro é um contador de histórias. E vamos ver ponto por ponto. É a história da equidade e da igualdade, quando quem pode vai a outro sítio e quem não pode vê cirurgias adiadas no SNS, incluindo algumas situações oncológicas e pediátricas. É a história da paixão pelos serviços públicos, quando na realidade nunca estiveram tão mal, com verbas anunciadas e sistematicamente cativadas. E há notícias que diariamente, mas diariamente nos envergonham, como hoje a de polícias que têm de dormir no carro. É a história da prioridade ao investimento público, quando na verdade fez o maior corte de sempre no investimento e hoje temos um país preso por arames, basta ver também hoje o caos no barco no Seixal esta manhã. É a história de ter virado a página à austeridade quando temos a maior carga fiscal de sempre. É a história da paz social, quando na verdade temos hoje tantas ou mais greves do que no tempo da Troika e temos mais 47 anúncios de greve até ao final do ano. É a história da equidade e da igualdade, quando na realidade está a criar um país mais desigual, com salários mínimos mais altos para a função pública do que para o setor privado. É a história da neutralidade fiscal do adicional do imposto sobre os combustíveis, quando na verdade gasóleo e gasolina estão hoje muito mais caros para todos do que estavam há um ano. É a história da boa execução dos fundos comunitários, quando na realidade a execução está bem abaixo do que aconteceu no mesmo período no quadro comunitário anterior. Senhor Primeiro-Ministro, o seu governo é o governo dos impostos máximos e dos serviços públicos mínimos. E a sua história do fim da austeridade não bate certo com a contestação crescente nas ruas. Se está tudo bem, por que razão tantos e tantos se queixam? De repente serão todos insensatos? Dos professores aos médicos, dos guardas prisionais aos enfermeiros, dos polícias até aos juízes, dos investigadores criminais aos trabalhadores dos transportes, dos técnicos de diagnóstico aos bombeiros. O que se passa, Sr. Primeiro-Ministro, é que as expectativas criadas por si, quando afirmou repetidamente, e repito, repetidamente, que tinha acabado a austeridade, essas expectativas estão hoje esgoradas. Todos se sentem enganados por si, pelo seu governo. E porquê? Porventura, Sr. Primeiro-Ministro, porque a todos prometeu aquilo que, porventura, nunca pensou cumprir. O CDS denunciou tudo isto desde a primeira hora com uma oposição muito firme, mas hoje é particularmente claro que a sua estratégia arriscada de querer enganar todos durante todo o tempo passou o prazo de validade. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do senhor que vê e vive dentro de um filme fechado no seu país onde tudo vai bem, eu ando permanentemente e há muito tempo em contacto real com o nosso país real. E esse país real pede-lhe que façamos algumas perguntas. E gostava que me respondesse com factos, não com histórias ou com rodeios, mas com factos. E a primeira pergunta é esta. Podemos estar descansados, Sr. Primeiro-Ministro, com a segurança das estradas, das pontes e da ferrovia? O Governo tem ou não mapeados todos os casos críticos e está a tratar deles preventivamente? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Nunca ouviu ninguém deste Governo dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Agora, o que nós não confundimos, aquilo que nós não confundimos, são as justas expectativas das pessoas com as promessas que não fizemos. Nós repusemos os vencimentos, nós repusemos as pensões, nós baixámos o imposto sobre o trabalho, a carga fiscal a que se refere, como sabe, sobe porque há mais gente empregada e, havendo mais pessoas empregadas, há mais contribuições para a Segurança Social e, por isso, como tem crescido mais o emprego do que o PIB, é isso que aumenta a carga fiscal, mas significa que as pessoas não estão a pagar mais,
estão a pagar menos, só de IRS as famílias portuguesas pagarão este ano menos 1.000 milhões de euros do que pagavam em 2015, quando Vossa Excelência era Ministra. Nós não prometemos tudo a todos. Prometemos aquilo que consta do nosso programa do Governo e, como até este fim de semana recordou o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, já fomos em algumas matérias mais longe do que constava do programa do Governo. Há mais de um ano que temos sinalizado que percebemos bem que depois da sede de uma espera as pessoas querem tudo e já. E que não podemos dar mais um passo maior do que a perna de forma a tornar irreversível aquilo que conseguimos repor, porque não queremos que volte a haver um governo como o seu, a cortar tudo o que o seu governo cortou. E isso nós não queremos outra vez. E é por isso, graças às medidas que temos adotado, que hoje temos o nível de pobreza mais baixo que o país alguma vez teve. Quer dizer com isto que a pobreza acabou? Não, senhora deputada. Há muita gente que ainda é pobre. Há muita gente para quem temos que continuar a trabalhar, a tomar medidas para continuar a reduzir a pobreza. Agora o caminho é seguir em frente e não é voltar para trás. O índice de desigualdade nunca foi tão baixo como existe agora. Agora significa que o que é que temos que fazer? As reversões fiscais de Vossas Excelências ou continuar as medidas de justiça fiscal que temos adotado? Temos que prosseguir com as medidas de justiça fiscal. É isto que temos que fazer. Portanto, Sra. Deputada, nós não contamos histórias. Nós apresentamos resultado e, ponto a ponto, os resultados demonstram que as políticas estão certas, os resultados são bons e que temos de continuar para continuarmos a combater a pobreza, o desemprego, a falta de qualidade em alguns serviços públicos, a falta de capacidade de resposta. É por isso que estamos aqui e que não metemos os papéis para a reforma. É que queremos continuar a trabalhar para resolver os problemas portugueses. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, e à pergunta, podemos estar descansados em relação às estradas e à ferrovia? Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, aquilo que lhe posso assegurar... Ministro, adiantou-se, mas eu ia lhe dar a palavra. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Sr. Presidente, Sra. Deputada, a informação que temos é que relativamente a todas as obras que estão sinalizadas, estão adotadas medidas. Foi sinalizado, por exemplo, a necessidade de manutenção da obra da Ponte 25 de Abril. Não sei se se lembra que aqui há um ano houve uma grande agitação, pois em janeiro entrarão em obras a Ponte 25 de Abril para as obras de manutenção. É assim que procuramos fazer, creio que é assim que todos os governos procuram fazer, que todas as entidades públicas são responsáveis pelas respectivas obras procuram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós fizemos a pergunta ao Governo sobre precisamente todas as infraestruturas críticas para dar uma oportunidade para rever essa lista e para garantirmos que preventivamente se estão a tratar desses pontos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ainda relacionado com esse aspecto, eu gostaria de saber se o Governo vai ou não indenizar as famílias da tragédia de Borba. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como sabe, estou na origem da Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado. Como sabe, eu era o Ministro da Justiça que, quando caiu a ponte entre os rios, encontrou um mecanismo célere de responder a essa situação. Como sabe, foi enquanto Primeiro-Ministro que encontramos um mecanismo célere de procurar a responder aos lesados do BES, quando outros propunham financiar do seu bolso caritativamente para poderem recorrer à Justiça. Como sabe, assumimos toda a responsabilidade relativamente às vítimas dos incêndios de 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 e assumiremos todas as responsabilidades que o Estado tenha de assumir e é em nome do Estado que o Governo fala. Agora, não confundimos Estado com outras pessoas coletivas de direito público, nem responsabilidade subjetiva com responsabilidade objetiva. Sabemos bem, a responsabilidade objetiva não significa que passe a ser de quem não é. E, portanto, aguardamos serenamente se houver alguma responsabilidade do Estado. Há coisas que já sabemos. Sabemos que no tempo do anterior Governo,
o anterior Secretário de Estado da Energia foi alertado para a situação de risco naquela estrada. Sabemos que o comunicou ao então Diretor-Geral. Sabemos que a então Direção-Geral foi extinta e que a informação não terá passado devidamente para quem o substituiu. E, portanto, isso sabemos, mas também sabemos que o Presidente da Câmara do município, daquela estrada municipal, conhecia há bastante tempo aquela matéria. Sr. Deputado, não esteja a sacudir o ombro. Eu assumo todas as minhas responsabilidades. Agora, para responder à vossa demagogia, não assumo a responsabilidade, que não deve ser minha. E sabe porquê? E por uma razão fundamental, é que quando os senhores falam em responsabilidade não estão a falar do dinheiro do António Costa, estão a falar do dinheiro dos contribuintes portugueses e esses eu tenho que gerir com todo o respeito. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu também me recordo bem que o senhor era Ministro da Justiça quando aconteceu o caso do Aquapark e também me recordo que se recusou a pagar essa indenização e que interpôs ações judiciais até chegar ao Supremo Tribunal de Justiça e porque mudou o governo e veio uma ministra do CDS foi paga essa indenização. E também me recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que no ano passado o senhor não quis pagar indenizações às vítimas que drogam. E só depois, quando percebeu que não tinha margem nenhuma para não os pagar, e depois de ter sido chamada à colação várias vezes, é que veio pagar. E o Sr. Primeiro-Ministro, com a resposta que nos dá aqui hoje mais uma vez, o que o Sr. Primeiro-Ministro mostra é que não aprendeu nada nestes anos, não aprendeu absolutamente nada e não compreende o que é a responsabilidade do Estado e não compreende qual é a responsabilidade primeira na área da segurança e na área de soberania. Essa área que o senhor trata mal, trata com desleixo, trata com desrespeito. E isso é o que vai ficar para a história do seu governo, posso lhe garantir. O que de resto se vê numa incapacidade absoluta de manter o diálogo com várias forças deste setor. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não é só nesta área. E há uma outra área onde o Governo mostra autossuficiência e arrogância particularmente grave, que é a área da saúde. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se nos sabe dizer quantos anos vai demorar a recuperar os atrasos nas cirurgias adiadas e canceladas. Se nos sabe dizer qual é o impacto para a vida das pessoas no adiamento de uma cirurgia oncológica. Se nos sabe dizer se o SNS está preparado para o tempo particularmente difícil que aí vem, que é o tempo de frio, mas é também o tempo das festas, além do mais com greves anunciadas. Estamos ou não preparados para dar essa resposta às pessoas? Muito obrigado. Sra. Deputada, para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o que está estabelecido entre o Ministério da Saúde e as direções hospitalares é que, com os dados de hoje e sem mais cirurgias anuladas, no primeiro trimestre do próximo ano estarão em condições de serem todas reprogramadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. A minha pergunta não foi reprogramadas, foi quantos anos demoram a ser feitas? Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reprogramadas e executadas. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada Assunção Cristas, tem ainda a palavra. No primeiro trimestre cá estaremos para ver, Sr. Primeiro-Ministro, também é mais um exemplo do contador de histórias, Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Primeiro-Ministro, há um último tema que gostaria de trazer a este debate e tem a ver com um tema que é particularmente caro ao CDS, que é o da conciliação trabalho-família, com um aspecto crítico para a promoção da natalidade. O Governo apresentou com pompa e circunstância um programa e, lendo esse programa, nós verificamos que muitas medidas foram já aqui apresentadas pelo CDS e chumbadas pelo Partido Socialista. Estamos a falar do aumento da licença de paternidade exclusiva para o pai, da regulamentação do teletrabalho, do número de vagas em creche e em pré-escolar, só para citar 3 de 12 medidas, pelo menos, que foram plagiadas do CDS. Sr. Primeiro-Ministro, para concluir, Sra. Deputada, irei concluir. É lamentável mais uma artimanha deste Governo que chumba aqui medidas que podiam estar em vigor há muito tempo para depois as apresentar com pompa e circunstância, lembrando festas de outro tempo, do tempo do seu antecessor José Sócrates, que também anunciou um cheque bebê, do qual ainda estamos hoje à espera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre conciliação da vida pessoal e profissional, a Vossa Excelência ficou associada àquele governo que aumentou o horário de trabalho unilateralmente e que resolveu apoiar as crianças, apoiando mais as ricas do que as pobres, que era percentual ao vencimento da respectiva família. O nosso programa de conciliação vamos negociá-lo serenamente com os parceiros sociais, porque é um desafio do coletivo da sociedade e ainda bem que se revê com algumas das nossas medidas. Mas, Sra. Deputada, factos são factos. Em execução de fundos comunitários somos o primeiro país em pagamentos relativamente a fundos comunitários. Relativamente aos serviços públicos, este Governo tem vindo a repor, ano após ano, tudo aquilo que o Governo anterior cortou. Finalmente vamos ter em 2019 reposto tudo o que foi cortado no Serviço Nacional de Saúde. Para concluir, e é por isso que temos mais 7 mil professores, é por isso que temos mais 9 mil funcionários no Serviço Nacional de Saúde e é assim que iremos continuar a responder. E quanto ao investimento público, iremos também continuar a prosseguir. E finalmente, Sra. Deputada, Sr. Presidente, permita-me, eu constato com muita satisfação que a Sra. Deputada, depois de ter levado 2 anos a atacar os sindicatos por não fazerem greves, finalmente faz o que lhe compete, atacar o Governo por os sindicatos fazerem greve. Muito obrigado. Concluir.